Olá pessoal, tudo bem? Então eu estou voltando a fazer vídeos, né? E eu parei bastante tempo, porque primeiro eu meio que esgotei o que eu tinha interesse nesses vídeos, que é a minha visão assim planetária. Eu acho que nós somos filhos da Terra, né? E tudo é filho da Terra. A Terra é a mãe de tudo que está na Terra. E cada região do mundo tem uma essência que é imutável. Né? E isso explica, na minha avaliação, tudo. Explica qualquer coisa que tu quiser explicar, tu explica. Mas eu vou continuar então explicando diversas coisas com essa mesma visão planetária. Né? E eu parei também porque no momento, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Que se tu não tomar uma posição de um lado ou do outro, acaba que tu não tem muito espaço, até as pessoas acabam te interpretando mal. E também nós estamos vivendo um momento que é de guerra, que a mim me incomoda ver pessoas, né, que eu admiro, que têm a mesma visão do mundo que eu, passando a mão na cabeça de guerra, de mortes, de destruição, de morte de milhares de pessoas e inclusive milhões tendo que abandonar o seu país, e as pessoas não conseguem se colocar no lugar dessas pessoas. Elas acham assim, mas faz parte a guerra, né, do mundo. E eu entendo, né, pessoal, eu estou falando, claro, da guerra na Ucrânia. Eu entendo assim, pessoal, que não se constrói a sociedade que a gente quer com guerra, nem com violência de nenhum tipo. Se já teve no passado e ainda vai ter, não é com a minha contribuição, porque eu, como filósofo, entendo que é possível a gente construir a sociedade da paz que a gente quer mediante a reflexão. E se ela ainda não se construiu, é por falta de reflexão, por um lado, e também por falta de condições objetivas que permitem essa paz. Por que eu digo isso, pessoal? Porque para construir a paz era preciso que a humanidade atravessasse um determinado caminho que chegasse a condições objetivas de construir um mundo de abundância. Mas não um mundo de abundância originário, aquele quando o ser humano surgiu. O ser humano deseja um mundo além daquele, com coisas, com computadores, né? Com internet, com carro, com possibilidade do ser humano ser mais feliz do que aquele ponto originário. Então toda a história, no fundo, foi isso. Por um lado, foi para que o ser humano construa essas condições para realizar um reino de abundância na Terra. E eu digo que essas condições já estão postas hoje, tá? Só falta a gente entender. A gente está pensando muito em função de um mundo que já passou. E o mundo que está aí, às vezes a gente não... A gente tem medo dele. A gente critica ele. A gente não vê que o mundo globalizado, como ele foi montado, não por nós, por algo, alguém não me pergunta quem, ele permite hoje um mundo de abundância já, e não permitia há alguns anos atrás. Muito bem. Mas eu voltei especificamente para falar de um assunto do Brasil hoje, que a gente está assistindo cenas, né? Eu não sei nem como dizer, dantescas, ou ao mesmo tempo engraçadas, mas ao mesmo tempo impressionantes, de pessoas, né? Agora eu vi um vídeo que aí no Rio de Janeiro, não sei onde, os caras fizeram até um muro das lamentações, onde os caras vão lá se lamentar e pedir ao Senhor que nos livre do comunismo, né, pessoal? Eu acho isso muito engraçado e tragicômico, né? Mas vejam, aqui nesse canal a gente não julga. Então quando tu desfaz uma coisa, tu está julgando. Então a gente teria que ver, na verdade, o que é aquilo, de onde se origina, né? E o que ele significa? Essa espécie de volta do passado. Isso é uma espécie de volta do passado, certo? Muito bem. Eu vou explicar isso num sentido planetário, como eu fiz diversas vezes aqui. O planeta Terra, ele vivia um modo de ser que eu chamo assim, modo oriental de ser. Por quê? Ele não separava, por exemplo, teoria de prática. Ele não separava espírito de matéria, né? Os deuses não estavam lá no outro mundo, eles estavam misturados dentro desse mundo. E no Oriente, lá na China, né, na Coreia, no Japão, no Oriente mesmo, no continente, né, asiático, né, ainda as pessoas pensam assim. Pensam assim. Ela, não é uma questão de pensar. A essência de lá ainda é assim.
certo? E o Ocidente, que é principalmente Europa, América, é o Ocidente. O Brasil faz parte do Ocidente. Tem gente que não acha, né? Mas, enfim, tem muitas maneiras de definir o que é Ocidente, certo? Mas o mais razoável é dizer que o Ocidente, um país é ocidental, se ele tem essas coisas que eu vou dizer. O seu idioma é indo-europeu, certo? A sua religião é cristã, certo? O seu sistema político é republicano, e ele se situa à esquerda, olhando o mapa, de uma certa linha imaginária. À esquerda. De uma linha imaginária que começa aí pela Rússia, passa aqui, né, na parte ocidental da África. Pega só uma faixinha da África. Né? Claro que é difícil tu dizer, daqui da faixa tu é Ocidente, de lá da faixa tu é Oriente. Não é, né? Mas mais ou menos. Agora, se o cara tá por ali e é cristão, e tem um idioma indo-europeu, e um sistema republicano, certo? Ele é provavelmente o Ocidente. Então nós somos o Ocidente. A gente pode ser periferia do Ocidente. O núcleo duro do Ocidente, vamos supor que seja a parte do Norte, que é América do Norte e Europa. Ok, mas a gente é Ocidente porque a nossa maneira é ocidental. A gente aqui no Brasil, tem gente que critica o Ocidente, certo? Mas a gente não conseguiria viver sem essas coisas. Essa que é a verdade. Sem a liberdade de um sistema republicano, um sistema tipo o da Rússia ou da China, aqui não se cria, não aguenta, a gente explode com ele, entende? Nós somos ocidentais. Bom, a região do leste europeu, ela está ali no meio, então ela tem componentes muito fortes do Oriente e muito fortes do Ocidente, porque o pessoal do Oriente, ele gosta de comando, do céu, né? E o pessoal gosta de comando, gosta. Então, se eles gostam, problema deles. Eu respeito a decisão dos chineses ou dos russos, sei lá do que, de ter um sistema mais de um comando forte de cima. O problema é quando eles saem de lá e querem impor a nós aquele sistema, como aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia quer viver, ela quer viver um sistema mais parecido com a União Europeia. Ela tem direito. Por que o Putin invadiu a Ucrânia? Porque a oligarquia, que é esse sistema mais antigo, que é o regime de poucos, certo? Isso é uma oligarquia. A oligarquia, ela teme a democracia, entende? Porque ela tem medo, ela vê que a democracia cresce. Com liberdade, pessoal, cresce mais. Os liberais dizem isso. Nesse sentido, eu concordo com eles. Quanto mais liberdade tu tem, pessoal, mais cresce a economia. Claro, porque imagina o cara que está ali reprimido, o cara é homossexual, ele está ali reprimido, está se escondendo. Ele não se desenvolve. Agora, se tu dá liberdade e tu atende ele, tu cria toda uma gama de coisas para atender aquele público. E ele aflora. E isso se refere a tudo. Ao pessoal que é reprimido, os pretos, por exemplo, na medida que eles se liberam, eles conseguem consumir mais. As famílias dos pretos ficam ricas também. E vocês me entendem? Então, quanto mais liberdade a gente consegue, mais cresce. Então, o pessoal lá tem um limite. Eles vão até um ponto, eles não conseguem crescer muito. E aí eles veem o outro lado crescendo, eles ficam com medo. E aí eles invadem. Eles inventam uma desculpa para invadir. Desde que a democracia surgiu. Eu vou fazer um pequeno resumo histórico. Quando a democracia surgiu lá em Atenas, Esparta, um tempo depois, entrou em guerra contra Atenas. Ela queria entrar em guerra? Ela não queria, ela se obrigou, porque aquilo ia crescendo e crescendo, e ia tirar a oligarquia de Esparta do poder. Ela se obrigou a entrar em guerra contra Atenas. Né? E ganhou a guerra por falar nisso. Tá? Depois nós temos as guerras púnicas, por exemplo, de Roma contra Cartago, que era uma cidade ali do norte da África, certo? Que era uma cidade de quê? Fundada por fenícios, que eram o quê? Comerciantes. Então ela tinha aspectos de liberdade que Roma não tinha. Roma tinha medo de Cartago. Ela venceu a primeira guerra púnica, Cartago veio de novo. Com as sanções, mesmo assim, veio presente. Depois, Roma venceu a segunda guerra púnica. Mesmo assim, Cartago, com todas as sanções, com todo o controle romano, ela crescia e crescia. E os senadores romanos iam para lá e relatavam: meu Deus, nós temos que acabar com Cartago. Até que eles acabaram na terceira guerra púnica. Eles foram para cima de Cartago, mataram todos, ou escravizaram alguns, sei lá. Mas acabaram e jogaram sal
ali onde era Cartago, e Cartago daquele jeito nunca mais existiu. Depois existiu o Cartago romano e tal, mas não com aquele espírito comerciante. Vocês me entendem? É bom que a gente entenda isso porque, pessoal, a modernidade, o Ocidente surgiu, não foi porque eu quis, não foi porque vocês quiseram, foi porque alguém não me pergunta quem quis. E ele fez, e o Ocidente já estava ali. Como o meu fígado já estava lá na primeira célula, ele estava lá bem pequenininho e depois ele se tornou um fígado. Espero que ele esteja bem aí, né? Né, fígado? Porque eu ando dando trabalho para o fígado, mas eu acho que ele está bem. Enfim, assim como o coração, o fígado, o pulmão estava lá pequenininho dentro da gente, o Ocidente já estava pequenininho aqui no planeta. De um lado a Europa, do outro, geograficamente falando, certo? Com o oceano no meio. Mas tudo foi pensado por quem? Por algo, alguém não me pergunta quem. Depois ele foi fomentado. Como é que ele foi fomentado? Por um lado, a religião judaico-cristã, que teve lá Javé que disse, eu sou aquele que é, certo? Começou lá com, né? Não foi exatamente com Moisés que começou, né? Esse Deus começou lá com Jacó, né? Mas só em Moisés, se não me falha a memória, é que Moisés disse, como é que eu vou dizer para o meu pessoal, quem foi que falou comigo? Ele disse, eu sou aquele que é. Aí virou o Javé. O que interessa é que uma força sobrenatural fomentou uma coisa. Que coisa é essa que essa força sobrenatural fomentou? Uma sociedade que cortou um monte de coisa, ela sublimou, ela cortou aquela zona que era, zona no bom sentido, né? Todo mundo transava com todo mundo, e os deuses eram bezerros de ouro, blá, blá, blá. E chegou um cara e disse assim, não, agora é o ser humano. É o ser humano. O ser humano é superior. Vai dominar o mundo. E não tem homem com homem, nem mulher com mulher. É papai com mamãe, certo? Então, ele sublimou. É um termo do Freud, que é um judeu, certo? Mas, enfim, ele fez aquele povo se centrar numa missão que acabou gerando o quê? Uma religião e um povo fechado em si, que gerou o quê? Um judeu nasceu e se disse o Messias, também fomentado por essa mesma força que falava com ele, que dizia, se chamava pai, e ele dizia o meu pai, e levou Jesus a ser o que ele foi, e fundou uma religião cristã, que é uma religião necessária para o Ocidente. Por que, pessoal, que ela é necessária? Porque a religião cristã tirou todo o sagrado da terra e jogou no céu, para o Ocidente poder manipular o mundo profundamente e gerar a técnica que nós temos até hoje, que vai permitir o quê? Um mundo de abundância. Esse é um aspecto do Ocidente. Outro aspecto surgiu lá em Atenas, na Grécia, por ali, quando Parmênides também teve uma voz que falou com ele e disse o quê? Disse o quê? O ser é, o não ser não é. Veja, é meio parecido, mas ele quis dizer o seguinte, o não ser tira do mundo, essa coisa que tu não consegue entender, joga fora do mundo, e o mundo é só o que é, aquilo que eu entendo, aquilo que eu posso racionalizar. Isso veio desenvolvendo uma ciência e uma técnica que, junto com a religião cristã, fundaram o Ocidente. Por isso o Ocidente é extremamente mais criativo do que o Oriente. Por isso o Ocidente fez a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial, depois ela foi para o Oriente na terceira Revolução Industrial no Japão, e agora eu digo, praticamente a quarta Revolução Industrial na China. Mas vejam bem, pessoal, o mundo se tornou de tal maneira que todo mundo depende de todo mundo. Então a inovação continua no Ocidente. A fabricação foi para a Ásia. Por quê? Porque esse modo oriental de ser, enquanto que um asiático está ali fabricando, ele está meditando, ele mergulha naquilo, e aquilo para ele não é um saco que nem é para nós. Certo? Certo? Então, por que a gente não aceita o mundo assim, cada um com as suas características, com as suas essências? Porque isso vai potencializar a produção, certo? E nós somos todos irmãos. Algum de olho puxado, outro mais escurinho, mas isso não interessa. Então é para isso que o mundo está caminhando. E a gente tem que entender. E essa reação do Putin é o medo da democracia. A gente não pode ficar do lado de Esparta ou de Roma. A gente tem que ficar do lado daquele que está sendo agredido. Porque a Rússia, pessoal, a Rússia, o Putin cresceu em cima de um sentimento do russo, um orgulho russo, de se achar a mãe Rússia, né? A mãe Rússia, sabe? E a mãe, e a Rússia é a mãe? Ela é a mãe.
Ela é a mãe. Deixa eu falar para vocês. O idioma indo-europeu, que nós falamos, que eu estou falando com vocês aqui, nasceu às margens do Volga, que é aquele rio que cruza a Rússia ali perto da Ucrânia. Vocês me entendem? Eles estão no nascedouro de uma coisa importante, que é o idioma indo-europeu. Certo? Então faz sentido a mãe Rússia? Faz sentido, faz sentido. O mesmo sentido que faz quando os Estados Unidos se sentem o xerife do mundo. E pode ir em qualquer lugar do mundo. E ir lá matar ou prender quem ele quiser. E é o mesmo sentimento que sente um brasileiro quando ele diz que é o país do futuro. E será que é verdade tudo isso? Sim, é verdade tudo isso. O Brasil é o país do futuro, a Rússia é a mãe, os Estados Unidos é o xerife do mundo. É tudo verdade. Só que as unhas desse pessoal têm que ser cortadas porque existe uma coisa que se chama limite territorial. Dentro desse limite territorial, a mamãe Rússia põe as suas raízes e ela nasce a sua árvore. O espírito russo pode se expandir para o mundo todo, mas do lado do seu local de raiz tem uma outra identidade que quer viver também, que é a Ucrânia, e ela tem direito. Não é o Putin que tem que ir lá dizer o que a Ucrânia vai ou não vai fazer. A mesma coisa que não é os Estados Unidos que vai dizer o que o Brasil, o que a Rússia, o que a Ucrânia vai fazer. Vocês me entendem? A gente tem que ter clareza nisso. Porque a paz e um novo momento vai nascer desta clareza. Sabe? Não é comprando um modelinho porque eu defendia o tempo todo eu sempre defendi o Putin contra os Estados Unidos. Então agora eu tenho que manter. Então isso é um imbecil quem faz isso. Quando eu penso que o mundo é de um jeito e daqui a pouco o mundo dá sinais que não é, eu tenho que parar e pensar. Certo, pessoal? Senão eu sou que nem o pessoal do cercadinho dessa triste figura que vai deixar de ser presidente agora. Eles têm lá um princípio e eles não arredam o pé daquele princípio. Porque é uma boiada que fez agora, né? Até o... Como é que é? O muro das lamentações, eles vão se lamentar e pedir para Deus, né, descer e acabar com o comunismo. Não, nós não vamos fazer isso, né, pessoal? A gente tem que refletir e entender o que é o mundo e que tem lugar para todos nesse mundo, e só assim nós vamos construir realmente o mundo que o ser humano deseja. Sabe por que o ser humano deseja esse mundo? Porque algo ou alguém, não me pergunto quem, fez o ser humano e botou nele esses desejos. Certo, pessoal? Até o próximo vídeo espetacular desse canal. Até!